Então, antes de fazer essa primeira questão, a gente vai relembrar, que eu vou ler um texto e a gente vai relembrar uma coisinha só para ficar mais fácil, tá? Olha só. Higiene dos ambientes. A escola, a nossa casa, os parques, as praças e a praia são alguns ambientes que conhecemos. Então, para a gente relembrar o que é o ambiente, né? Que a gente estudou isso em sala de aula, na aula passada que a gente fez o vídeo, eu também falei sobre o que é o ambiente. Eu lembro que uma aluna respondeu, vários alunos responderam, mas a resposta mais próxima foi a aluna, né? Que falou que é o lugar onde nós vivemos. E é exatamente isso, tá? O ambiente é o lugar onde nós vivemos. Mas esse ambiente, ele não pode ser classificado só um. Dentro de uma sala de aula, também é um ambiente, tá? Aí o livro fala que a escola é um tipo de ambiente, a casa, o shopping, as praias, tudo isso é considerado como parte de um ambiente. Combinado? Então, olha só. Cuidando do mar. Nós vamos agora para a página número 49 do nosso livro. Então, abram o livro, tá bom? Na nossa página de número 49, que a gente vai fazer a correção da atividade, tá bom? No nosso livro de ciências, página 49. Porta aberta, né? Porta aberta, página 49. Então, eu vou ler esse texto que diz aqui e a gente vai fazer. Eu já até copiei aqui as palavrinhas da primeira questão. Olha só. Cuidando da água e do mar. Lembra que eu falei lá para vocês que as praias também são consideradas um tipo de ambiente? Olha só. Cuidando da água e do mar. Um dos ambientes que sofre com a sujeira é o mar. Nele são jogados muitos materiais plásticos. Esses materiais deixam as praias poluídas e prejudicam os animais que vivem na água, tá bom? Então, quando as pessoas jogam lixo nos rios e nos mares, eles não estão prejudicando só nós não estamos prejudicando não só nós mesmos, mas também a natureza e principalmente os animais, tá bom? Então, olha só, aí na imagem ele mostra uma tartaruguinha e que ela está comendo um copo plástico. Então, olha só o que diz na primeira questão. Pinte as palavras que indicam objetos que não devem estar nas águas do mar. Então, a gente só vai pintar aqui, dessas palavrinhas, as palavras de objetos ou de coisas que não devem estar no fundo do mar. Então, nós vamos ler e nós vamos pintar. Olha só. Sacola plástica. Vamos pensar, será que a sacola plástica é um objeto que deve ser encontrado no fundo do mar? O que vocês acham? A gente pinta a sacola plástica ou a gente não pinta? Será que ela deve ser encontrada no meio do mar? Eu já vou fazer aqui, tá? Olha só, a sacola plástica, ela não faz parte de um objeto que deve ser encontrado no fundo do mar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pintar sacola plástica. Só lembrando aqui que nós estamos também ao vivo no YouTube, tá? Então, quem tiver dúvidas, pode mandar as dúvidas também lá no YouTube, que nós estamos ao vivo lá também. Ótimo. Então, vamos lá. Peixe. Será que o peixe a gente deve encontrar no fundo do mar? Sim. Então, nós não vamos pintar. E a latinha? Vamos imaginar que seja uma latinha de refrigerante. Será que é um objeto que a gente deve encontrar no fundo do mar? Claro que não, né? A gente sabe que a latinha não deve estar no fundo do mar. Então, nós vamos pintar o quadrinho onde tem a latinha. Outra, canudo de plástico. Será que é um objeto que a gente deve encontrar no fundo do mar? Eu acho que não, né?
Vamos pintar aqui. Embalagem de comida também não deve. Tartaruga. Sim, né? Conchas. Também. Tampa de garrafa. Não. Garrafa plástica. Também não. Areia. Sim. E planta também. Então, olha só. Quantos quadradinhos nós pintamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são esses objetos aqui que não devem ser encontrados no fundo do mar. Quais são eles? Sacola plástica, latinha, canudo de plástico, embalagem, tampa de garrafa e garrafa plástica. Tá bom? Então, olha só o que ele diz na segunda questão. Pense em uma atitude importante para diminuir o consumo de plástico. Aí ele diz aqui, faça um cartaz representando essa atividade. Então, quem fez numa folhinha, depois manda as fotos para a gente saber quem fez, tá bom? Vamos lá para a página de número 50. Na página de número 50 do livro de vocês, vocês vão ver a seguinte imagem, ó. Dá pra ver, Tia Mara? Deixa eu dar um zoom, deixa eu mandar rapidão. Peraí. Já? Já? Isso. Vocês vão ver a seguinte imagem. E ele diz assim, observe as imagens e responda. Na imagem A, que lugar é esse? Na imagem A, a gente tem uma cozinha, certo? Na imagem B, nós temos uma sala de aula, tá bom? E ele pergunta assim, ó. O que é mostrado nas imagens? O que a gente vê na imagem A e na imagem B? Eu já falei para vocês que na imagem A nós estamos vendo uma cozinha e na imagem B nós estamos vendo uma sala de aula. O que tem de comum que tem tanto na cozinha aí quanto na sala de aula? Como é que está esses dois ambientes que nós temos aí? Essa é a segunda questão, tá? Segunda questão, página de número 50. Olha o que ele diz aí. O que é mostrado nas imagens? Como está o ambiente A? A imagem mostra o quê? Uma cozinha. A imagem mostra uma suja. Não é isso que a imagem A está mostrando? Olha aí como é que está essa cozinha. Toda bagunçada, com resto de comida em cima da mesa. As panelas não estão tampadas. Então, na imagem A, a gente vê uma cozinha suja. E na imagem B? O que a gente pode observar aí nessa imagem B? Como é que está essa sala de aula?
A sala de aula está o quê? Bagunçada. Então eu pergunto para vocês, quais são as atitudes que nós, devemos ter com a imagem A? O que a gente tem que fazer com a imagem A, que mostra lá uma cozinha suja? A gente tem que terminar de fazer as refeições, e limpar a imagem A. Como é que eu vou limpar essa imagem A? Eu vou jogar o resto de comida no lixo, eu vou lavar a louça, eu vou varrer o chão, eu vou tampar as panelas. Então, essa é uma atitude de deixar esse ambiente. O que é o ambiente? Não é o lugar onde a gente mora, não é o lugar onde nós estamos. Então, a gente tem que deixar esse ambiente limpo. Então, a atitude é limpar, organizando esse lugar aí. Tá bom? Então, olha só. Na imagem B, o que a gente tem que fazer? A gente tem que organizar essa sala de aula, Olha como é que tá. Tem lixo no chão, a mesa tá com o vaso de planta lá jogado, Os livros estão fora do lugar. Então, o que a gente tem que fazer? Manter esse ambiente limpo, mesmo porque ninguém consegue estudar e aprender num ambiente sujo assim, Então, a gente tem que manter esse ambiente limpo. E de quem é a responsabilidade de manter esse ambiente da imagem A limpo? Principal dos alunos e dos professores, que estão nessa sala de aula. Manter esse ambiente limpo para o aprendizado do aluno ser bacana, Então, essa foi a nossa resposta da página 50, tá? Era só para analisar a imagem A e analisar a imagem B. Ok, Tiana. Tá bom? Agora a gente vai lá para a página 51 do nosso livro. Então, eu vou riscar aqui, ó. Nós já fizemos a 49 e a 50. Nós vamos para a página 51. Olha aí, na página 51, eu já até fiz a pergunta e a gente já até respondeu. Olha o que ele diz na letra B da página 51. De quem é a responsabilidade de manter esses ambientes limpos e organizados? A gente já até respondeu. De quem é a responsabilidade de manter esses ambientes limpos? Vou colocar aqui. Então, a responsabilidade são de todas as pessoas que convivem nesse ambiente, Na casa, lá na cozinha, são as pessoas que moram na casa. E na sala de aula, são as pessoas que estudam e trabalham nesse lugar, tá bom? Aí, olha só, mais embaixo, na segunda questão, a gente tem uma tirinha. Ele diz assim, leia a tirinha. Eu vou ler a tirinha e a gente vai responder, tá bom? Olha só. Muito bem, Cebolinha. Acho ótimo como vocês fazem uma manifestação dessas. Aí ele tá lá, abaixo a poluição. Mas, primeiro o seu quarto, depois o mundo. Então, o que ele tá querendo dizer aí? Que é muito legal quando a gente parte para fazer uma manifestação para diminuir a poluição dos ambientes, para diminuir a poluição do mundo. Mas olha o que diz aí, que primeiro ele tinha que diminuir a poluição do quarto dele. Como é que vocês acham que está o quarto do Cebolinha? Será que está limpinho? Será que está organizado? Não, Por isso que a mãe dele falou, primeiro você vai
diminuir a poluição do seu quarto, tá bom? Então, olha só, a gente vai pintar as palavras que descrevem como estava o quarto do Cebolinha. Eu vou colocar aqui na lousa para a gente pintar junto. Essa é a segunda questão. Letra A. Aí, olha só. Tem 4 palavrinhas aí, ó. Ele fala assim, bagunçado, a primeira característica. Então, olha só. Quais dessas palavrinhas aqui mostram como estava o quarto do Cebolinha? Como é que estava? O quarto dele estava o quê? Estava bagunçado. Então, a gente vai pintar o quadrinho onde diz que o quarto dele estava bagunçado. Será que estava limpo? Será que estava organizado? Será que ele estava desarrumado? Tá? Então, o quarto do Cebolinha, ele estava bagunçado e desarrumado. Letra B. O Cebolinha está segurando. O que ele está segurando? Ele está segurando uma placa contra a lição de casa ou contra a poluição? Ele está segurando uma placa o quê? Contra a poluição. Então, lá o quadradinho onde está escrito contra a poluição, você vai pintar. Mas o que a mãe do Cebolinha falou para ele? Lembra lá na historinha o que a mãe dele falou para ele? A gente vai responder aqui na letra C. Ó. O que a mãe dele falou para ele? A mãe do Cebolinha sugere que ele comece arrumando o quê? A cozinha? A sala ou o quarto? O que vocês acham? Ela diz lá, né, ó. Mas primeiro o seu quarto, depois o mundo. Então, qual é a resposta que vai para ele? Quarto. É o quarto. Cauê respondeu. Ou Cauê não, Maria Clara. Muito bem, Maria Clara. Então, olha só. Acabou a nossa correção do nosso exercício do primeiro ano, tá bom?